Olá, meus queridos irmãos, bom dia, recebam a paz do Senhor Jesus. A nossa reflexão de hoje, nessa segunda-feira, vem em Lucas capítulo 19, quando fala de Zaqueu, o publicano, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara em casa de um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também esse é filho de Abraão. Olha que interessante. Aqui tem duas conotações que a gente pode trazer para a gente entender um pouco sobre esse encontro com Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, quando passava num determinado lugar, quando ele passava pela cidade, a Bíblia fala que a multidão se aglomerou, porque aonde Jesus se encontra, ou por exemplo, onde Jesus passava, fisicamente falando, aqui em vida, aglomerava-se uma multidão de pessoas, porque sabia daquilo que Jesus era capaz de fazer, sabia daquilo que ele poderia proporcionar, e todo mundo queria ter essa oportunidade de estar perto de Jesus. A Bíblia fala que existia esse Zaqueu, que era um publicano, ele era um cobrador de impostos, um fiscal do governo, e a Bíblia diz que ele era ladrão, ele extorquia as pessoas, ele encharcava as pessoas, não muito diferente do que acontece hoje. E o que acontece, querido? Quando ele soube que Jesus estava passando, ele ficou curioso. Ele quis ver quem era Jesus. E a Bíblia fala que, como ele era uma pessoa pequena, provavelmente um anão ou muito baixo, né? Então ele correu e resolveu subir num sicômoro, que inclusive era uma árvore considerada uma árvore brava, que tinha um pouco de dificuldade para se subir a ela, em razão do seu tronco ter algumas pontas, parecendo os espinhos. Mas ele conseguiu subir, porque a intenção dele era ver quem era Jesus. E hoje eu vejo que muita gente está assim, querido. Muita gente não está disposta a se relacionar com Deus, não está disposta a mudar o seu comportamento. As pessoas estão meio, eu quero ver quem é Jesus. Fiquei sabendo que ele faz milagres, eu quero ver quem é. A Bíblia fala que quando Jesus passa e vê aquele homem lá em cima, Jesus chama ele e fala que queria ir na casa dele. Porque, querido, enquanto você quiser ver Jesus, a sua vida ela fica a mesma. A partir do momento que você traz Jesus para a tua casa, e quando eu falo para a tua casa, para o teu coração, para a tua vida, aí Jesus vai fazer alguma coisa por você. Se Zaqueu ficasse em cima daquela árvore, nada ia acontecer, ele apenas realmente ia ver Jesus passar. E depois que Jesus passasse, ele, isso aí que era Jesus, legal, e ele ia continuar a vida dele de forma normal, batalhando, roubando, encharcando e enriquecendo. A Bíblia já diz que ele já era um homem rico, mas ele era rico por causa desses feitos que ele fazia. Agora, olha que interessante, quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa, a Bíblia diz que ele desceu com alegria e levou Jesus para casa. E um monte de gente começou a julgar essa atitude de Jesus, dizendo: nossa, Jesus se hospeda na casa de um pecador, como que pode? E Zaqueu, tendo a presença de Jesus lá, ele foi tocado por Deus. E ele fala: Senhor, olha, eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres.
E se eu encharquei, se eu roubei alguém, porque ele sabia que roubou, querido, eu vou restituir 4 vezes mais. Nesse momento, querido, Jesus se levanta e diz: gostei dessa atitude. Houve hoje, né? Hoje houve salvação nessa casa, nessa vida. Porque nós só vamos alcançar a salvação em Jesus quando nós reconhecermos, querido, os nossos erros. Enquanto nós ficarmos querendo ver quem é Jesus, nós não vamos mudar. Para a gente mudar de vida, mudar de situação, nós temos que reconhecer os nossos erros. E para isso, querido, nós precisamos descer. Zaqueu tinha subido. Zaqueu foi para cima de uma árvore simplesmente para ver. Na mente dele nem passava que Jesus ia olhar para ele, ia falar com ele. Ele foi um curioso, querido, essa é que é a verdade. Ele foi simplesmente um curioso, subiu na árvore, eu quero ver quem é Jesus. Quando Jesus fala para ele: desce, vem, eu quero ir na tua casa, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. A Bíblia diz que ele desceu, e muitas vezes nós não queremos descer, querido, porque quando se fala em descer, fala descer de arrogância, de prepotência, descer de altivez. Nós temos que descer do orgulho, nós temos que descer de conduta, nós temos que mudar de história. A Bíblia fala que quando Jesus estava na casa dele, conversando com ele, as pessoas murmuravam, reclamavam. Por quê? Porque ninguém quer descer, querido. As pessoas preferem ficar julgando, falando, criticando, observando, mas não quer um verdadeiro encontro com Deus. Quando aquele homem começa a ouvir Jesus, a Bíblia não relata a conversa deles durante esse período em que Jesus esteve na casa dele, mas certamente o que Jesus começou a conversar com ele tocou profundo no coração daquele homem, que mesmo sendo um homem rico, encharcador, ladrão, ele foi tocado por Jesus, e ele reconheceu o seu erro. E ele falou: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quando que um rico faz isso se não for tocado por Deus? Aí aquele homem disse: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Nesse momento, não foi no momento que ele subiu na árvore, não foi no trajeto para a casa dele, mas quando ele reconheceu que ele era pecador, que ele fazia o mal para as pessoas, quando ele reconheceu que ele precisava mudar sua conduta, mudar sua vida, mudar a forma de pensar, de agir, foi neste momento que Jesus falou: opa, agora sim, agora houve salvação nessa casa. E é isso que ele quer fazer com você. Jesus quer salvar, Jesus quer entrar na tua vida, na tua casa, na tua história. Mas para isso, querido, desce de qualquer tipo de resistência que você tem em relação a Ele. Enquanto você não tomar essa atitude, você vai ser simplesmente uma pessoa de pequena estatura. Você vai ser simplesmente uma pessoa limitada, uma pessoa que, por mais dinheiro que você possa ter, por uma melhor condição física, emocional, financeira, por mais que você ache que está bem, você não está. E vai continuar não estando. Mas recebe Jesus na tua vida, na tua história. E quando eu falo isso, que não é ficar olhando Jesus. Está cheio de gente dentro da igreja olhando Jesus. Está cheio de gente dizendo que é cristão, mas só está observando Jesus. Está cheio de gente dizendo e carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas até hoje não recebeu Jesus. Apenas observa, apenas olha, apenas fica na expectativa. Mas por que não entra? Por que não faz parte? Por que não se encaixa na vida de Jesus? Porque ainda tem orgulho, porque ainda tem prepotência, porque ainda tem arrogância, porque ainda tem vaidades, porque ainda é uma pessoa, às vezes, desonesta, enganadora, mentirosa.
Queridos, enquanto nós não mudarmos essa conduta e não tivermos uma transformação real, não mudarmos a nossa vida, a nossa essência, o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, de agir com as pessoas, de tratar com as pessoas, enquanto nós não tivermos realmente uma mudança interior, nós não vamos ter um encontro com Jesus. Mesmo estando indo em sua casa, Jesus só falou assim: opa, pera, agora eu senti firmeza, agora sim. Quando Zaqueu reconheceu os seus erros, quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele reconheceu o seu mal, quando ele bateu na consciência dele: eu estou prejudicando as pessoas. Aí ele falou: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou restituir a todos que eu defraudei. Aí Jesus falou: agora houve salvação nessa casa. Isso que é interessante, querido. Então disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nessa casa. Hoje, agora, neste momento que você reconheceu, que você está me dizendo que você vai mudar, que você vai agir diferente. Agora houve salvação nessa casa, nessa vida. Desce, querido, desce de tudo que atrapalha você a ter uma vida com Jesus. Desce de tudo que você pensa que está fazendo de certo, que na realidade está errado e está te fazendo mal. Deixa com que Jesus entre na tua vida. Seja um filho de Abraão, seja um filho da promessa, seja um homem ou uma mulher de Deus. Seja um homem e uma mulher cheio da presença de Deus. Jesus quer morar em você, Jesus quer fazer morada em você. Mas faça aquilo que Zaqueu fez. Puxa, preciso descer realmente, porque eu tenho um encontro com Jesus, e foi isso que aconteceu. Enquanto você ficar observando, você vai ficar em cima das árvores, só olhando, nada vai acontecer. Mas quando você reconhecer que você precisa dele, ele vai fazer morada no seu coração. Que você tenha uma segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus. Que haja salvação nessa casa, em você. Deus abençoe.